Meu nome é Diego Campos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sociologia do pensador alemão Karl Marx. Bora lá aprender mais um pouco? Bom, pessoal, essa tabelinha aqui, ela é uma tabelinha que vai nos ajudar a entender alguns pontos centrais dos três principais pensadores da sociologia clássica. Eles são considerados os pais fundadores da sociologia, Durkheim, que a gente já estudou, Weber e Karl Marx, né? Bom, o que acontece? Se a gente lembrar lá do Durkheim, a gente vai entender que ele vai falar, o objeto da sociologia dele, do pensamento dele, é o fato social. Então ele acredita que o cientista social ele tem que explicar o fato social, né, sem ter nenhum envolvimento. Né, ele prescinde de frieza, né, de imparcialidade. E ele vai dizer que o fato social ele nada mais é do que uma força coercitiva, exterior, que força praticamente a ação social, né, as convenções. Já Weber, ele não tem a mesma ideia de que o cientista social deva ser totalmente imparcial. Ele acredita que isso não é possível, mas ele acredita numa imparcialidade possível. E ele acredita que o cientista social ele deve compreender a sociedade. Então ele vai entender as causas da ação social, tá? E é por isso que ele vai definir os tipos de ação social que existem, para poder compreender melhor como a ação social ela se desenvolve na sociedade. Já Marx vai ter uma outra ideia, né? Ele vai ter como grande aporte aí as classes sociais, que são grupos, né? Os grupos pelos quais as pessoas se aglutinam na sociedade. Ele vai dizer que o que define esses grupos é a relação de exploração e de explorado, né? Ele vai entender que existe uma relação ao longo da história da humanidade entre pessoas que exploram e pessoas que são exploradas. E ele vai dizer que existe uma dialética, ou seja, um diálogo entre essas forças, né, sociais e elas movem a história. Mas vamos tentar entender melhor o pensamento de Karl Marx, porque esse ainda é novidade para a gente. Bom, Karl Marx é um cientista social, filósofo, revolucionário alemão, né, trabalhou também como jornalista. E apesar dele não ter uma formação específica em sociologia, ele vai contribuir pra caramba com o desenvolvimento dessa ciência, principalmente porque ele vai analisar e criticar a organização social da época que ele vivia. Né? A organização política, econômica, jurídica, ideológica, cultural da sociedade capitalista ali que está nascendo, né, de sobremaneira após a Revolução Industrial. E para a gente poder entender o pensamento de Marx, é necessário que a gente entenda o mundo de Marx, o contexto do pensamento dele. O que está acontecendo na Europa naquele momento, né? A gente precisa entender aí o que está acontecendo na segunda fase da Revolução Industrial. Então você tem um avanço das máquinas, você tem uma grande onda de desemprego na Europa. Então, automaticamente de crises e convulsões sociais, você tem aí uma grande parcela da população excluída. E você tem a industrialização. Né? Você está falando aí das potências europeias levando o seu poder para outros continentes, né? Então esse é o mundo de Marx, né? O mundo entre o século XVIII e o século XIX, das revoluções burguesas, da ascensão da burguesia. Quem é a burguesia? Essa classe que detém, né, os meios de produção, são os donos das fábricas, os donos das grandes empresas, dos bancos. Esses caras eles têm o poder do mundo nas suas mãos, né? E ele vai dizer que está começando a se consolidar uma sociedade de classes, onde as pessoas elas são divididas, né, pelo que elas têm de poder aquisitivo, ou melhor dizendo, pelo que elas possuem de dinheiro, tá? E esse contexto, né, ele é muito marcado, né, justamente como a gente já tinha frisado, pelo aumento de doenças, acidentes de trabalho, péssimas condições de trabalho, desemprego e uma grande uso de mão de obra infantil nas fábricas. Então é um contexto, apesar dos avanços, de muitos contrastes e desigualdades sociais.
Isso vai marcar demais o pensamento do Marx, tá? Porque, inclusive, ele vai ter uma posição em relação à sociologia, em relação à filosofia, de uma forma bem contundente, que vai diferenciar e vai diferir muito o pensamento dele em relação aos outros sociólogos e os outros filósofos. Ele vai dizer, ó, os filósofos não têm feito nada a não ser interpretar o mundo. Olha que coisa importante. Quando você interpreta o mundo, você não muda o mundo. Você simplesmente entende como as coisas funcionam e se acomoda com aquilo. O Marx ele diz, olha, o que importa não é interpretar. O que importa é transformar o mundo. Então, esse é um ponto crucial da ideia marxista, né? Olha, se eu estou olhando que o mundo não me serve, né? Se as coisas estão erradas, eu não preciso necessariamente, né? Esse é um ponto importante. Interpretar, entender, compreender o mundo. Se eu compreendo o mundo somente sem interferir, eu vou estar fazendo com que as coisas continuem do jeito que elas estão. E a ideia de Marx é o contrário, por isso é uma ideia revolucionária. Uma ideia revolucionária é quando você quer alterar o rumo da história, o rumo das coisas. E ele vai usar um princípio chamado materialismo histórico. Ele vai entender que a forma de pensar, de agir, a cultura, ela está relacionada à questão material. Vamos entender, tá? Ele vai entender que as relações entre as pessoas elas são construídas de acordo com as relações materiais de existência. O que significa isso? Né? Traduzindo, entender como os homens produzem as coisas, que é o modo de produção, tá? Ele vai explicar para a gente, né? Então, olha lá, a forma com que o homem produz e distribui as coisas produzidas que vai representar cada sociedade ao longo da história. Então, por exemplo, desde a da antiguidade, se eu olhar a relação, por exemplo, entre senhor e escravo, é uma relação de exclusão. Então, isso para ele é uma relação de produção, né? Uma relação escravista, onde eu tenho uma exclusão de uma grande parcela da sociedade e eu tenho privilégio somente de uma pequena parte, tá? E ele entende que o modo de produção de cada sociedade, né, a forma com que essa sociedade produz as coisas, se é mão de obra salariada, se não é, se as pessoas têm direito ou não, se é mão de obra escrava, o que que é? Todo mundo divide igual para todo mundo, igual os índios. Isso para ele é modo de produção. E ele entende então que esse modo de produção, ele representa um conceito que para ele chama infraestrutura. E a infraestrutura, para o Marx, é o que define a superestrutura. O que é a superestrutura? A cultura. O costume, a moral, o regime político de cada sociedade. Então, olha lá, a forma com que as pessoas, se a gente for resumir a ideia, a forma com que as pessoas produzem, de que jeito? É assalariado, é pago, esse trabalhador ele vai ter uma parte do lucro, não vai ter, ele é escravo, ele é mal, bem tratado. A forma com que há essa produção das coisas e a forma com que as coisas são distribuídas vai interferir em como a sociedade pensa, age, os seus costumes, a sua moral, inclusive o seu regime político. Entendeu? Então isso define cada sociedade ao longo da história, essa relação. E ele vai entender, usando o método de materialismo histórico, que para analisar a sua época histórica, especificamente aí na época da Revolução Industrial, ele vai perceber que a sociedade capitalista, que é a que ele está vivendo, havia se consolidado após a Revolução Industrial, era marcada por uma disputa de classes, né? E existe um grupo que ele vai dar o nome de burguesia, que é quem detém o poder, e existe um grupo que chama proletariado. E ele vai entender que existe uma relação de exploração da burguesia para o proletariado. Ele vai observar também que essa disputa, ela sempre teve presente, né, só que com outros nomes, né, em outros modelos sociais ao longo da história humana, né. É a história, por exemplo, do senhor feudal e do servo, né, do faraó e do escravo. Então, essa história ela está sempre marcada com outros nomes, mas sempre um grupo explorando o outro. E ele vai dizer que o grupo que explora, né, ele sempre vai impor a sua verdade, a sua cultura, os seus hábitos e os seus costumes
para as pessoas que são exploradas. Por isso ele vai dizer que a história de toda a sociedade até hoje tem sido a história da luta de classes, né? De interesses, né, divergentes, né, nas sociedades. E para isso que ele vai dizer que existe um conceito chamado mais-valia, né? Então, se ele está falando de uma sociedade marcada pela luta de classes, né, de interesses entre essas classes, porque cada classe tem um interesse diferente da outra, e que existe uma exploração clara para ele, né, do patrão sobre o trabalhador. De que forma? Ele vai dizer o seguinte, olha, tentar entender. Um funcionário ele trabalha cerca ele precisa de cerca de 2 horas para produzir por dia um determinado produto, uma determinada riqueza. Aquela riqueza que o funcionário produz paga praticamente o seu salário mensal. Só que o trabalhador não trabalha somente para produzir aquilo que ele faz em 2 horas, ele trabalha 8. Às vezes ele faz hora extra, ele trabalha 9, 10 horas. O que o Marx está dizendo? Na época do Marx não existia isso ainda, hein? Na época do Marx, a jornada de trabalho era 16 horas, sem hora extra, sem nada. Ele está observando justamente essa realidade nua e crua, não é a nossa ainda, que existem leis trabalhistas. Naquela época nem isso existia. Ele está dizendo, ó, então, esse trabalhador ele ganha o salário correspondente a 2 horas, mas ele trabalha por 8, ele trabalha por 10, 15 horas. Então a diferença, né, não é repassada para o salário do trabalhador, ela fica, né, mesmo depois de descontar dos custos da produção, aquilo que o patrão gasta, né, para manter a energia, a água, mesmo depois de feito isso tudo, né, o lucro brutal fica com o patrão e não com o trabalhador. Por isso ele entende que seja isso um grande traço de exploração. Porque ele entende, se é o trabalhador que produz, ele deve ficar também com uma parte maior, né, se traduzindo em valores de salário. E ele vai dizer, olha, existe uma diferença tão grande entre aquilo que ele produz e aquilo que ele ganha, e aquilo que ele ganha e aquilo que o patrão ganha, que ele vai dizer que o lucro do patrão e as riquezas, né, as grandes fortunas são feitas justamente sobre a exploração do trabalhador. Essa é a ideia dele. E ele vai dizer, inclusive, que existe um conceito chamado alienação, né, que para Marx seria uma espécie de aprisionamento. Para ele, o trabalho capitalista, ao invés de realizar o homem, ele escraviza o homem. Né? A vida começa a ser medida pelo que ele possui, não pelo que ele é. Então as pessoas ficam reféns dessa ideia, ficam escravas dessa ideia. Para Marx, inclusive, existem diferentes formas de alienação, mas a principal seria econômica. E ele vai entender que a alienação nada mais é quando o homem perde a consciência ou a capacidade de entender que ele é explorado. Então, quando ele vive o conto de fadas do patrão, mesmo sem ser patrão, isso para ele é o que ele vai chamar de alienação. Isso é um ponto importante, né? É quando ele não tem consciência da posição social que ele ocupa, né? Ele tem um discurso de defesa do patrão, mesmo sendo explorado pelo patrão. É o que ele vai chamar de consciência de classe, né? Tem tudo a ver. Ele vai dizer que é um sentimento de pertencimento desse indivíduo que ele tem pela sua classe social específica. Então, o indivíduo com consciência de classe, ele irá agir de forma solidária com o restante da sua classe. Então, ele pensa, né, a fim de garantir a defesa dos interesses dessa classe. E o Marx vai dizer, olha, os burgueses, eles agem sempre para defender os interesses deles. Tanto é que eles se perpetuam no poder. Né? Você pode ver que os principais governos, para o Marx, são burgueses. Mas o povo, muitas das vezes, vota e defende interesses que não são os deles propriamente. Isso ele vai chamar de consciência de classe, que o povo deveria lutar e defender interesses voltados aos interesses e aos desejos do povo, não
de uma outra classe, que não seja do povo. Bom, em suma, é uma grande crítica que o Marx faz à sociedade capitalista. Então, o pensamento dele é mais ou menos nesse sentido. Ele vai justamente dizer que essa classe dominante, então, ela manipula as informações, a cultura, para fazer com que as pessoas, o proletariado, ele pense e haja de acordo com os interesses, né, da classe dominante. Essa manipulação para o Marx, ela acontece principalmente quando os dominadores tentam demonstrar ao dominado que não são dominados, né? Essa ironia. E Marx diz que a única saída é a união dos trabalhadores por uma luta pelo poder. Então ele diz, olha, isso só vai acabar quando os trabalhadores tomarem o poder, tomarem o Estado. Instituindo o que ele vai chamar de sociedade comunista. Os seguidores de Marx também são conhecidos por marxistas. E o que o comunismo, o pensamento marxista prega? Primeiro, que não há igualdade nas trocas enquanto existirem classes. Sempre vai ser uma troca desigual. Ele acredita também que a liberdade é a igualdade econômica. Então, assim, a liberdade ela só vai existir quando a igualdade econômica existir, quando todo mundo praticamente receber igual e tiver as mesmas condições de vida, né? Ele acredita que a propriedade privada está na raiz da desigualdade. Então, ele critica a concentração de riqueza e a exploração do trabalho, que é para ele o grande mal da sociedade, né, atual. Ele vai dizer que as sociedades, enquanto elas estiverem divididas em classes, elas não poderão ser iguais e ser necessariamente livres. As classes sociais ou as classes dominantes, né, elas vão sempre oprimir, elas vão sempre sufocar os mais pobres. Por isso a necessidade de eliminação das classes e fazer com que todo mundo viva e tenha as mesmas oportunidades e viva com praticamente tudo igual, né? E ele vai formular a partir dessa ideia o que a gente vai chamar de socialismo científico, né? Que nasceu como uma resposta a esses desequilíbrios provocados pelo capitalismo, essas desigualdades, né? E a Revolução Industrial, né? Que foi o grande marco aí do nascimento do capitalismo moderno, que vai aumentar de forma acelerada a pobreza, a exploração humana e também o desemprego, né? Já que o homem perdeu o emprego para as máquinas. Ele vai dizer, então, que somente o Estado é que pode redistribuir essa riqueza, eliminando as diferenças entre as classes, né? E assim, possivelmente, chegar a um Estado comunista, onde tudo é igual para todo mundo. Beleza, pessoal? Esse é o pensamento de Marx. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.